Fala viajante, tudo certo? Bom, como vocês viram, a gente está em Limerick e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre a cidade e tu vai tirar a tua conclusão se vale a pena ou não fazer intercâmbio por aqui. A gente vai conhecer escolas, a gente vai falar com as pessoas, eu vou visitar pub, a gente vai conhecer um pouco da cidade junto, porque eu nunca estive aqui, então vou mostrar tudo para vocês. Lembrando que o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o link de interesse, o formulário de interesse da Mundus, a agência que eu trabalho. E se tu quiser fazer intercâmbio aqui na Irlanda, preenche ele e eu mesmo vou te atender e te ajudar a vir para cá, estudar, trabalhar, ganhar em euro, viajar. Bora pro vídeo, bora lá, vamos conhecer. Limerick é a terceira maior cidade da Irlanda, tem 100 mil habitantes mais ou menos. Dublin, só para tu ter a referência, tem 600 mil habitantes, então Limerick seria 6 vezes menor que Dublin. Cork, a segunda maior cidade, tem 130 mil habitantes mais ou menos, então fica bem parecido com Limerick. Limerick fica ao oeste do país, aí 215 quilômetros de distância, e uma viagem de trem aí de mais ou menos 2 horas e pouquinho, vai. Foi o que eu demorei para chegar aqui. Eu tô aqui num parque e daqui a pouco eu vou encontrar algumas pessoas pra gente trocar uma ideia sobre custo de vida, e aí tu vai tendo um pouquinho mais da dimensão de como é que é a cidade, e pra quando tu estiver decidindo para onde vir estudar, tu ter a melhor decisão possível, né? Limerick não tem aeroporto em Limerick, mas o aeroporto mais perto fica 30 quilômetros, então é bem parecido no Brasil. Muitas vezes o aeroporto fica na cidade vizinha, numa região metropolitana, no caso de Curitiba, no caso do aeroporto de Guarulhos e tal. Acho que são poucas cidades assim que o aeroporto fica dentro da cidade. Porto Alegre é um que fica na Zona Norte, fica dentro da cidade ali e tal, mas tem vários outros lugares que não, e aqui é um deles. E o aeroporto mais perto, que eu vou colar, né? Porque o nome da cidade em Irish é complicado. Shannon, acho que é assim que fala, fica aí 27 quilômetros a 30 minutos mais ou menos de transporte. Olha que bonitinho o parque que a gente tá aqui, chama People's Park, acho que é bem no centro da cidade. O Daft, por exemplo, é um negócio que não funciona quase aqui. Nem tem. Suelen já está aqui, nem apresentei ela, mas eu tô aqui com a Suelen. Hello! Ela tem um Instagram muito legal, vou deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem. Ela posta o dia a dia aqui de Limerick. E... okay. Dá espaço aqui, né? E ela já tá me falando um pouquinho de como que é a cidade e tal. A gente vai estar a caminho de um pub agora, que a gente vai comer, tomar uma pint, e a gente vai trocar uma ideia sobre como que é aqui Limerick na visão dela, para vocês saberem e tirarem a conclusão de vocês. Ela tava me falando sobre acomodação, que, por exemplo, como é que tu tava falando? Então, que é ruim de achar por imobiliário, é difícil. Isso, pelo menos eu não conheço ninguém assim, não me recordo de alguém que tenha conseguido alguma casa através de imobiliária. Tipo, tem muita gente que vai nas imobiliárias, perguntam, só que tipo, nunca tem um retorno. Sim. A mesma coisa que eu falo do Daft. O Daft aqui também é bem assim, complicado. Eu conheço acho que uma pessoa que conseguiu pelo Daft, mas também foi bem assim, demorado, difícil. Daft, gente, é um aplicativo, um site aqui da Irlanda que é para acomodação. E o landlord, o dono, posta lá, e aí tu tem várias opções, mas ele é bem famoso por não receber retorno, por a galera não conseguir, não chama para visitar a casa, né? Exatamente. Às vezes até pede a documentação, você manda e nunca mais tem retorno. Tipo, não lembro, sabe? Porque eu tô olhando todos, eu falo por experiência própria. Eu estou procurando uma casa já tem 1 ano e não acho. Tipo, pra mudar. Não acho, sério mesmo. Às vezes eles até respondem no Daft, tipo, manda a documentação. Ontem mesmo, né, amor? Tipo, eles me mandaram lá, me manda a documentação. Aí manda a documentação e depois some. Tipo, nunca mais. Parece que a gente fez alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada na documentação porque não tem retorno. Eles não gostaram. Vocês têm pet? Não tem pet, nem criança.
consigo entender. Às vezes eles têm preconceito com quem tem pet, com quem tem... Ou às vezes pela idade, por achar que vai fazer festa, coisa assim, né? Faz quanto tempo que tu tá em Limerick? 2 anos e mais e 5 meses. 2 anos e meio. 2 anos e meio. E por que tu escolheu Limerick? Nossa, e agora? Por quê? Bom, a primeira opção seria Dublin, mas como nós começamos a ficar pesquisando e tal, e vimos que era muito complicado a tal da acomodação. Aí sabe aquele medinho, frio na barriga? Sim. Aí a gente falou assim, agora, né? Vamos ver outra cidade. E por um acaso, nós achamos, né, uma... Por um acaso, nós encontramos um blogueiro falando de Limerick, né? Fazendo uma propaganda. Que nem nós, um blogueiro que nem nós, assim, ó. Não, que nem nós não. Fazendo uma propaganda da cidade. Falando que aqui era tudo, tipo assim, a acomodação era bem mais barata. Que tem emprego pra dar e vender, assim, tipo, nossa. Ah, então sabe? não é que nem nós, não. Porque a gente não vende sonho falso. Não sei se é isso que tu tá tentando dizer, né? E a pessoa parecia tão confiável, assim, sabe? Aí a gente começou a pesquisar mais sobre a cidade. Aí você vê vídeo, nossa, a cidade é simpática, é bonitinha. Aí você pensa, já não... Bom, até então nós queríamos morar em Dublin porque fica perto do aeroporto, né? E a intenção era o quê? Viajar. Né? Aí... Olhamos, 2 horas e meia do aeroporto, terceira maior cidade da Irlanda. Acho que, né? Acho que vai dar bom. E tem mais opção de acomodação, estão falando aí, é mais barato e tal. Foi meio que. E vocês vieram direto pra cá? Direto pra cá. Legal. Diretão. Como que tu achou a tua primeira acomodação? Nossa, primeira acomodação. Tipo assim, nós viemos por uma agência, né, de intercâmbios. E ficamos na acomodação temporária por 2 semanas. E nós não encontramos a nossa acomodação fixa em 2 semanas. Tivemos que contratar uma outra temporária. E aí nós fizemos amizade, né, pelo Instagram, inclusive. Eu fiz amizade com uma moça que já estava morando aqui, conversando com ela e tal. E aí ela e o marido dela estavam procurando acomodação. E aí a gente começou a se juntar e tal. E pensamos, por que não dividir uma casa e tal, né? Sim. Começamos a procurar, eu e o meu marido encontramos uma casa, aí só que aí acabou não dando certo. E ela tava fazendo voluntariado num brechó, conhecia um indiano, conversando que tava procurando uma casa. Aí esse indiano falou, o meu cunhado vai desocupar uma casa aqui no centro, você não quer ir lá ver? Aí tipo, ela chamou a gente pra ir junto, porque iríamos dividir a casa. Sim. Chegamos lá, tipo... Conseguimos a casa. Na verdade, a gente já foi pra fechar a casa, sem nem, tipo, saber se era boa ou não. No desespero. Porque a gente tava numa acomodação temporária. Então você fica assim, meu Deus, e agora? Ferrou? Sabe? Você fica meio paranoico. E aí deu certo. Basicamente foi por indicação. Não, foi por indicação. Porque eles tinham bastante visitas. E aí o funcionário do landlord que tava mostrando a casa falou assim, vocês são amigos do fulano, do indiano, né? E nisso o indiano apareceu lá. Se também ele não tivesse aparecido, talvez nem tinha dado crédito. Foi Deus que mandou. Sabe, tipo, na hora que ele chegou, ele, você, então beleza. Aí foi por isso que deu certo. Tu acha que, tu me falou então que tu demorou um pouco na tua primeira vez, há 2 anos e meio atrás, e agora tu tá procurando uma casa, também tá com dificuldade. Porque nós continuamos nessa mesma casa. Até hoje? Até hoje. Legal. 2 anos e meio na mesma casa. E tu acha que é porque a cidade é muito pequena? Tu acha que, assim, na tua opinião de estar aqui, tu acha que tu teria essa dificuldade em Dublin, que é uma cidade 6 vezes maior? Eu não sei. Pode ser também, por ser pequena, por não ter... Porque assim, aqui Limerick é uma cidade que é movida aos estudantes. Tem bastante universidade aqui, universidade bem grande, sabe? Então, querendo ou não, a maioria das acomodações está já alocada, tipo, para 3 anos, o tempo da faculdade, da graduação da galera. Então meio que já fica meio preso, sabe? E não tem construção nova, casas novas. Então não sei te explicar. Na verdade é que a Irlanda é um problema, né, para acomodação. Sim. Na minha opinião, né? Eu falei no vídeo passado, que eu falei sobre os problemas da Irlanda, o lado não bom, eu falei sobre isso, sobre a crise imobiliária.
Quando eu vim, antes de vir, eu achava que a crise não ia achar casa em Dublin, né? E hoje eu vejo que tem muita oferta, mas a galera que está aqui mais tempo fala que o preço é mais alto. É muito que o preço caro. está muito caro. Para mim é o normal, porque eu não cheguei faz muito tempo. Mas para quem já está aqui mais tempo, já vê que paga mais. Mas eu entendi que, pô, eu não vou dormir na rua. Em Dublin eu tenho bastante oferta. Já eu acho que aqui tá um pouquinho diferente pelo que tá falando. Agora no período que a escola tava de férias, aí aparece mais, só que mais acomodação temporária. Sabe? E aí, claro que aparece uma coisa ou outra, só que com um valor muito alto. Muito alto. Agora é uma pergunta bem pessoal. Quanto que tu paga de aluguel? Hoje, 1.300. É a casa inteira? A casa inteira. São 2 quartos minúsculos, uma casa bem velha, fria. Só tu e teu esposo? Só eu. Aí já fica o paralelo. Eu pago 1.200 num quarto em Dublin, só pra mim e pra minha noiva, mas a gente divide a casa com mais 2 meninas. Então é um quarto por 1.200 em Limerick, uma casa pequena, ok? Só que assim, é de um contrato de 2 anos e meio atrás. Claro, nunca foi registrado. Não. O que tu tá... Bom, tu tá procurando. Quanto que tá a média de um aluguel pra casal aqui? Se for um quarto, esse valor, 1.300. Um quarto pequeno. Por incrível que pareça, nós fomos visitar esses dias um lugar que era um espaço pra tudo. 1.300, né? 1.300, o espaço. Tava assim, a cama, já era quase em cima da geladeira. Era tipo um estúdio? Era um estúdio. Só que, mas era só pra vocês muito dois? Juntinho, sabe? Só pra vocês dois? O mesmo valor. E essa casa tá 1.300, que tem 2 quartos minúsculos. É uma casa já mais velha, ela é bem fria e tal. Mas ela tá suprindo a nossa necessidade por enquanto. Boa. Bom, vamos entrar, a gente chegou no pub, vamos entrar porque a gente tá com fome, né? Morrendo de fome. Vamos comer. Aqui tem reservas. Ó, a gente chegou aqui no pub e aqui já vou mostrar o cardápio pra já ter uma impressão de preço. Pô, a gente tem pizzas de 11 e aí as pizzas até... Pô, escolhi logo a mais cara, a segunda mais cara. Mas essa aqui me conquistou, foi dica. E aí eu vou pegar ela, mas ó, o que tem mais aqui? Quanto que tá? Tem pint? Quanto é que tá a pint? Tá, mas depois a gente vai ver quanto que é a pint. Média de 6,50. 6,50 uma pint? 7. Slancha. Quase, hein? Vixe, longe. Chegou aqui, ó. Essa aqui é de brie. O que é que tu pediu? Goat. É igual a minha, é isso? Presunto, parma, espinafre. E a minha não chegou ainda. Cadê a minha? Vem. Tá chegando. Saímos aqui do pub, a gente tá dando mais uma voltinha agora, a senhora vai me levar ali no rio, ela falou que é bonito, pra gente dar uma volta. Só não vou jogar, né? Só não vai me jogar. Deixa eu te perguntar, a gente falou um pouquinho sobre, mas conta pro pessoal que tá assistindo, né? Quanto tempo tu demorou pra conseguir o teu primeiro emprego? Meu primeiro e único, né? Tu trabalha até hoje. 3 meses, exatamente. Tipo, eu cheguei no final de maio e foi conseguir só no finalzinho de setembro. E você estava me falando que Limerick é uma cidade muito universitária e aí tem férias da universidade e a cidade morre. Meio que morre, né, a cidade. Dá uma morrida e, tipo, a galera que por exemplo, tem estudantes, né, que tá trabalhando e não vai sair de férias. O que acontece? Também é o período que o estudante pode estar trabalhando full time, né? Então as empresas acabam ficando aí com a galera, né, os próprios funcionários que são estudantes, trabalhando full time. Então meio que tipo vai suprir ali, né, a necessidade da empresa,
não precisando, tipo, ter funcionários novos e tal. Então, meio que reduz a contratação nesse período, sabe? As escolas estão fechadas, tem menos circulação e quem fica ainda pode trabalhar mais. Então complica um pouco para quem chega no verão. É isso? E para você ter uma ideia, tem pubs aqui, tipo baladinhas, que até fecham nesse período. Porque como não tem a galera aqui, né, que gosta de balada, os estudantes, no caso, para eles estarem reformando o pub. Então meio que tipo assim, não vai ter emprego, porque tá fechado o pub, né? Então meio que manda embora os staffs todos. Sim, não precisa. O pub, então não precisa. E onde você trabalha? Trabalho no McDonald's. No McDonald's, muito legal, acho que você conhece, empresa multinacional. Né? Eu trabalho numa multinacional do ramo alimentício. Olha só, chiquérrima. O que você faz lá? Tudo um pouco, Tudo né? um pouco. Mas, atualmente, eu ando trabalhando muito na cozinha. Tipo, eu trabalhava no O hambúrguer é de minhoca? Fala pra gente. Eu não sei do que é o hambúrguer, porque não vem escrito nada naquele papel, naquela Pode folha, ser, ó, negócio. Suelen não nega que o hambúrguer é de minhoca. Eu não falei nada. Bom, eu trabalhava no Mac do centro aqui da cidade, né? E aí depois de 30 anos, o Mac fechou, gente. Não tem um McDonald's no centro de Limerick, tem noção? Uma cidade com 100 mil habitantes não tem McDonald's no centro. Não Aí sei. você tava me falando que os shoppings ficam mais longe, né? Um pouquinho mais afastado, né? Tem o Crescent Shopping, que é onde eu trabalho. Aí tem o Jetland e tem o Castle Troy, que é pertinho da universidade, da maior universidade aqui de Limerick. Que é? Que é a UEL. Legal. Universidade de Limerick. Você se importa de falar quanto você ganha por hora? Então, lá é separado por, tipo, você é o crew normal, que é o funcionário normal, aí depois você pode estar se tornando um funcionário que treina, aí você ganha um pouco mais, e assim vai, né, as categorias. Um funcionário normal hoje ganha R$12,80, que é 10 centavos a mais do que o mínimo. Um crew trainer, que seria um que treina, ganha R$13,30 a hora. Um pouquinho mais. Que é o meu caso. Legal, legal. E o que você acha, assim, oportunidade de trabalho para quem está pensando em talvez vir para Limerick? O que tu diz? Então, uma cidade menor, né? Então, com certeza, as oportunidades são menores também. Não tem assim, nossa, muitas opções de emprego, né? Tipo, tanto para quem é estudante, para quem tem cidadania, enfim, ou um visto que possa estar trabalhando full time, no caso. Tem emprego, lógico, mas não é assim, nossa, muito, uma quantidade tão alta, né? Legal. E esse aqui, ó, é o Rio Shannon. O pessoal me trouxe, a Su e o esposo dela. Não gosta de aparecer, ó, tá lá no fundo, misterioso, o homem misterioso. Não gosta de aparecer, mas, né, vamos respeitar. E parece um Rio Liffey maior, mais largo, e suja igual. E agora eu vou perguntar para a Suelen o que é bom, o que não é tão bom da cidade, para tu ter a tua opinião também. Su, o que tu... Vamos começar a parte negativa. O que tu não gosta muito, o que tu gostaria assim que fosse diferente por aqui? Tipo, o que me pega é restaurante. Não tem tanta opção de restaurante. Sempre me mandam lá na caixinha: Suelen, me indica um sushi bom pra comer aqui. Aí eu fico assim, não tem. Não tem. Tipo, tem uns que você vai, quebra um pouco o galho, mas não é bom, sabe? Sim. Tipo, tem muito restaurante indiano e muito restaurante chinês. Tá, comida chinesa é legal, é boa, mas tipo assim, enjoa. Porque só tem aquilo, o tempo todo aquilo. Não tem um restaurante brasileiro pra você ir comer. Exceto a galera que agora, eu tenho que falar isso, mas tipo, do ano passado para esse ano, tem muita gente fazendo comida e salgadinho e bolo brasileiro. É bom, né? É muito bom. Isso ou seja, é bom, aí né? você vê o quanto que Faz cresceu. falta. Não, o quanto que cresceu de brasileiro na cidade, né? Sim. Porque aí agora, tipo, meio que tem uma demanda maior, né? Claro. E aí apareceu mais pessoas, mais brasileiros, então meio que também tá nascendo pessoas que fazem bolo, que fazem
Tipo, hoje eu vou fazer aniversário na semana que vem. Eu já tenho a minha festa completa. Eu já tenho com quem pedir o bolo, o salgadinho. Até tá surgindo agora até uma pessoa de decoração, de festa. Então, tipo assim, meio que você vê que tá, sabe, surgindo mais. Você que é decorador de festa, não tem muito aqui, ó. E nem restaurante, viu? Fica a dica. Então, pô, não tem tanta opção de restaurante quanto uma cidade mais viva, uma cidade maior. Que é o que pega. Que é o que... Pra mim, né, que eu sou uma pessoa que gosta de frequentar restaurante. Sim, e tal. claro. Não posso negar que tem bastante cafés, né? Tipo, café da manhã, beleza, ok, tem muitas opções. Também fecha cedo, né? Sim. É um negócio da Irlanda, né? Mas, tipo, restaurante, de você falar assim, hoje eu vou comer aquela comida, assim, bem, né, saborosa e tal. Meio que você acaba indo sempre nos mesmos lugares. Porque não tem opção. E é um ponto meio negativo pra mim, sabe? E, assim, o que mais tu gosta de estar por aqui? Tem a tranquilidade, né? E também você consegue resolver muita coisa a pé, tipo, porque é tudo muito perto. Tipo, se você tá no centro, eu moro no centro. Meio que a maioria das coisas também, lojas, são no centro. Então, tipo assim, eu consigo resolver a minha vida ali andando, a pé, sabe? E aí acaba que você não gasta com transporte, com combustível, sabe? Sim, então, e essa tranquilidade de você também poder andar de boa na rua, meio que você também conhece todo mundo, sabe? Sabe aquela cidade do Brasil que você conhece todo mundo? Fulano. A gente tava vindo pra cá, você vai falar, aquele ali é o professor, aquele ali é a segurança da loja tal. É uma cidade mais pacata, uma cidade mais tranquila do que Dublin. Mas tem balada, viu? Tem balada, mas enfim, claro que vai ter, mas assim, é 6 vezes menor a população, menor, então é mais tranquilo. Né? É bem mais tranquilo, com certeza. Eu acho que é o ponto positivo, tranquilidade. Su, brigadão, esse é o ponto de vista dela, real, oficial, né? Oficial. E esse vídeo é justamente para te ajudar a tomar a tua decisão. Então a gente vai falar com mais gente, vou mostrar um pouco mais da cidade. Amanhã a gente vai para aula, vou mostrar para vocês a escola, então fica aí até o final do vídeo que tu vai com certeza ter uma ideia melhor de como que é Limerick. Com certeza, valeu, viu? Obrigado. Muito obrigada. A Su já foi. A gente trocou essa ideia, tu já conseguiu ver um pouquinho da visão dela e eu tô aqui já com o Vitor. Fala, rapaziada. Vitor. Fala, irmão, tudo bem? Tudo certo? Mas vocês estão tudo bem, cara, graças a Deus. O climinha tá ficando frio, né? Mas a gente tá indo, começando. Já comprou antidepressivos, essas paradas? Tem umas vitaminazinhas lá, né? Tem umas vitaminas lá na geladeira lá, guardada lá pra gente ficar bem. Ficar bem, isso aí. Vitor, você tá há quanto tempo aqui? Cara, por incrível que pareça, amanhã eu completo 2 anos, cara. 2 anos que eu tô na Irlanda. 2 anos que eu desembarquei ali, cara. E veio direto pra Limerick? Sim, vim direto pra Limerick. Nossa primeira decisão foi Limerick mesmo. Foi? E por quê? Lembra? Cara, então, quando eu acompanhava muita gente de Instagram e Facebook, YouTube também. Então, as dicas que eu peguei foi o quê? Custo-benefício, porque aqui os cursos estavam um pouco mais baratos na época, e valores de arrendamento, e eu vi que compensava mais vir para cá. Minha esposa e eu viemos para cá, decidimos vir para cá. Você acha hoje, 2 anos depois, foi a decisão certa? Cara, eu creio que sim, porque graças a Deus, após 1 ano de muito trabalho, nós conseguimos... Com 1 ano, né, nós conseguimos o visto de trabalho. Hoje estamos, assim, estabelecidos aqui. Hoje entendeu? Você não estuda mais, então? Hoje não estudo mais, graças a Deus. E sim, cara, eu não me arrependo da decisão que eu tomei, não. Não arrependo, não. Pô, da hora. Já vamos falar, então, sobre trabalho, porque é uma dúvida muito grande de quem está pensando em fazer intercâmbio aqui na Irlanda sobre emprego. Quanto tempo tu demorou para arrumar trabalho aqui? Cara, a minha história foi muito engraçada, porque eu cheguei, eu trocava muita ideia. Até uma dica pra galera que tá vindo, faz network. Desde o Brasil eu já mandava muita mensagem pra galera que já tava aqui. Às vezes eu me sentia um pouco inconveniente, mas fazer o quê? Tem que ser cara dura, eu precisava, né, galera? Eu precisava, então eu tinha que fazer network. Então eu cheguei e comecei a morar com um camarada que a landlord perguntou... A landlord dele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, porque a princípio eu ia morar, eu já vim pra cá praticamente com um quarto já certo. E a landlord dele perguntou se eu fazia alguma coisa. Eu falei, sei fazer tudo. Tudo, brasileiro. Carioca, desenrolado, pô. Tudo. Sabe pintar, sei. Cortar grama, sei. E cara, sabia? Só o meu. A minha grama eu sabia cortar, o meu apartamento eu sabia pintar.
Só Mas que é o que eu digo, eu já fiz vídeo falando de currículo. Pô, se tu já serviu uma mesa, fala que tu tem experiência, tu vai saber fazer, não é? isso aí serviu na igreja, serviu em qualquer É lugar. isso, pô. Então o que acontece? Cheguei, na segunda semana eu já estava trabalhando com ela. De quê? Eu pintei os apartamentos dela, no caso, o escritório dela. Ela era landlord, tinha algumas peças, tinha escritório e pá, tu já fez a pintura. Sim, então, Ficou bom? Dá uma navegadinha lá no Instagram lá que tem uns videozinhos. Acho que não ficou ruim de tudo, não. Vamos botar uns 70% aí, mas como que ela pagava barato e falou que não queria perfeição, eu era o cara pra ela. Da hora. Então, tipo assim, eu já comecei a trabalhar com ela na segunda semana e graças a Deus o meu primeiro aluguel foi pago pelo trabalho que ela me deu, entendeu? Então, graças a Deus, na segunda semana assim, eu já comecei a trabalhar, mas fixo mesmo, com 3 semanas, mano. 3 semanas. 3 é semanas. um prazo bom, rápido, né? 3 semanas, graças a Deus, muito rápido, comparado à galera que chegou na mesma época que eu. Tu vem com qual nível de inglês? Cara, eu comecei a estudar no Brasil com 6 meses. Antes de vir pra cá, eu comecei a estudar, tinha uns 6 meses, porém, quando tu chega aqui, tu sabe que tu acha que Sim. tu chega aqui E qual sem o teu nada. nível da escola quando tu vem? Eu cheguei no... Como é que é? Pré-intermediate. Pré-intermediate, já não era o iniciante. Pré-intermediate. Boa. Ali é a B1. Acho que foi Pré-intermediate, cara. É? Acho que foi isso mesmo. B1, B1+, ou B2, alguma coisa Se eu não tô assim. enganado, galera. Boa, é isso aí. E, bom, 2 semanas, hoje você trabalha com o quê? Hoje eu sou Healthcare Assistant. E aí tu comentou que com 1 ano aqui tu conseguiu o visto. Sim, eu comecei minha jornada lá no... Eu comecei meu primeiro emprego registrado foi como kitchen porter, lavador de louça, né? E graças a Deus eu sou muito grato a Deus primeiramente, depois desse trabalho aí que a gente chega aqui, a gente fica tendo que procurar trabalho, né? Claro. E a dúvida é, vamos encontrar trabalho que dê 20, vamos ter que ficar pulando emprego em emprego. 20 horas, né? 20 horas, 20 horas, desculpa. E graças a Deus nesse trabalho eles me davam minhas 40 horinhas ali, cara. Geralmente o que te importa, eles dão as horas, sim, porque eles precisam também, é bem corrido, bem né? busy, cansativo demais. Cansativo, então prepara aí a coluna, a cervical, prepara aí, Isso, já vai isso aí. fazendo academia. É bom. E depois de 1 ano nesse emprego, eu consegui migrar para a área de healthcare. De healthcare assistant. E o teu visto foi como healthcare ou foi como que te importa? Como é que foi essa... Meu visto de trabalho, você diz? como é que foi? De healthcare. Eu saí do kitchen porter. Infelizmente lá eu conversei com o meu chefe na área de kitchen porter, eles falaram que não tinha como me dar o visto. E daí eu comecei a procurar um trabalho que me ajudaria com o visto, porque minha decisão minha e da minha esposa era ficar morando por aqui por Sim. mais um tempo. Então eu consegui esse trabalho e migrei para essa área de healthcare, na qual eles me deram o visto. Graças a E Deus. depois de tu começar nessa empresa, quanto tempo eles demoraram para te dar o visto? Cara, eu digo 3 meses, velho. 3 meses? Foi 3 rápido. meses, 3 meses. Rápido. 3 meses eu comecei, se eu não me engano, outubro e dezembro eles começam, dia 23 de dezembro eu apliquei o visto e deu 2 meses para ser aprovado, em 1º de fevereiro, cara. 1º de fevereiro saiu o meu visto, cara. Legal. E tem validade? Como é que funciona? General Skills? General Skills, tem 2 anos de validade e depois quando chegar aos 2 anos você tem que renovar novamente para mais 3 anos. No caso. Legal. A galera... Boa. Já tem, enfim, Critical Skills, General Skills, tem bastante informação aí. Eu posso até trazer um vídeo futuramente sobre. Sim, né? é bom trazer para sanar essas dúvidas aí. Porque é uma coisa que o pessoal sempre quer saber, né? Sim. Sobre a acomodação, tá? Bom, tu já vem com um quarto, né? Pelo menos um lugar para ficar. Sim, mas engraçada essa história, mas eu posso contar, mas vai lá, termina a sua Não, pergunta. Conta aí, agora que eu quero saber como é que foi a tua experiência com a acomodação, porque essa é uma dúvida da galera. Tem acomodação, não tem, o aluguel é caro, é mais barato que Dublin, como é que é preço? Então, conta um pouquinho a tua história aí. Então, 2 semanas antes de eu vir para Limerick, esse meu amigo que eu entrei em contato só pelo Instagram, ele me mandou uma mensagem, provavelmente vai surgir uma vaga aqui no meu apartamento, você tá afim? Falei, claro, porque a dúvida é o quê? Chegar aqui, será que eu vou arrumar ou não vou? Eu sou um cara ansioso, sou muito ansioso, galera, então, tipo assim... Quando tu fechou teu intercâmbio, tu fechou com a acomodação, Sim, aquele hostel? 2 semanas. 2 semanas de hostel, beleza. 2 semanas. Mesmo assim, eu já tinha essas 2 semanas, mas eu já vim tentando engatilhar um permanentezinho. Desde lá. Sim. Quando eu cheguei aqui, o rapaz que tava para sair, não saiu. Eita. E eu fiquei na agonia. Sim. 3 horas da manhã eu tava olhando os grupos todinhos lá do WhatsApp,
procurando acomodação, mandando mensagem, Daft. Tudo que vocês imaginar eu tava fazendo, nem dormia direito. Grupo de Facebook? É tudo. Postzinho no Facebook, tudo que vocês imaginar, galera. O que aconteceu? Arrumei uma acomodação para dividir a casa com mais 5 pessoas. Paguei para segurar a vaga. E quando eu tava para me mudar, esse amigo que supostamente segurou a vaga para mim na casa dele mandou uma mensagem: o rapaz saiu, você vai querer? É, meu irmão. Aí eu falei, claro que vou, porque era só um casal que ia morar comigo, um apartamento com mais um casal em vez de 5. Sim. E eu decidi mudar. E daí eu mudei pra essa casa. Perdeu uma grana. Perdi uma grana, porque mas garantiu um negócio melhor. Eu arrumei uma outra galera, mais um casal pra botar nessa casa que eu já tinha fechado. Mas eles não aceitaram devolver a grana de volta. Eu perdi por volta de 150 euros aí no início, cara, no início. É ruim, mas foi pouco, né? Foi pouco. Coisa boa. Mas no início, assim, qualquer eurozinho... Pô, traz do Brasil, o câmbio nos destrói aqui, se tu traz do Brasil, né? E eu sou a pessoa que cheguei aqui, ó, não gastava com nada, filho. Até eu cortava meu próprio cabelo. Mano, no início... Hoje tu mora nesse mesmo lugar? Não, então, eu morei lá, o aluguel era um apartamento 2 quartos e dividia banheiro. E o aluguel inicial, galera, 1.000 euros. Pro quarto? Por quarto. Então dividindo o banheiro. 1.000 euros. O apartamento para 2 casais, 2.000 euros. Hoje, só para vocês terem comparativo, eu moro em Dublin, eu pago 1.200 reais no meu quarto, eu divido o banheiro, são só 4 pessoas na casa, mas a gente não tem nosso banheiro, a gente divide, ele venho pagando 1.000, eu pago 1.200. E hoje, como é que é a situação hoje? Aí, só antes de eu chegar hoje, boa. eu mudei para uma outra casa e graças a Deus foi assim, foi um achado, foi um casal de amigos nossos também que indicaram. Sempre indicação. Sempre indicação. Surgiu a vaga no apartamento deles e eles indicaram a gente, chamaram a gente para morar com eles. E por incrível que pareça, na época eu passei de 1.000, eu comecei a pagar 600 euros, cara. Para vocês dois? Com quarto privativo. Com banheiro? Com banheiro. Não era suíte, mas tipo assim, era um banheiro nosso, sabe? Tinha 2 quartos e 2 banheiros na casa. Justamente, eu pagava 600 e eles também pagavam 600. E aí tem aquele acordo, cada um tem o seu banheiro. Isso aí, justamente. Só que depois, galera, eu sou casado há já 7 anos. E antes de vir pra cá, eu já tinha minha casa, né? Tinha construído minha casa, deixado do jeitinho que a gente queria. E no início é até de boa dividir casa, mas depois de um tempo fica assim, pra casal, fica um pouco puxado. Sim. E depois de 1 ano e meio eu encontrei meu próprio apartamento, que hoje eu pago o valor correto do apartamento, se você não tiver carro, é 1.220. 1.220 é um apartamento inteiro? Inteiro, quarto, sala, cozinha e banheiro, tudo dividido, tudo divididinho. Sem ser a mesma peça, não é um estúdio, é um apartamento. Isso, tudo dividido. Só é integrado a cozinha e a sala, né? Beleza, mas é que os estúdios geralmente é a cama dentro da cozinha, então tu frita um peixe e tu vai dormir com cheiro, né? Não, então, lá é tudo novo. 1.220. E aí, claro, tu comentou antes que tu paga 50 a mais por carro. Eu tenho que pagar 50 a mais por cada carro. Então, vamos comparar 1.220 para um apartamento inteiro, só para ele, sozinho, sem dividir. Eu pago 1.200 em Dublin para um quarto onde eu divido. E tipo assim, vale a pena ressaltar que aqui estamos no centro, né? Eu moro a 5 minutos... vamos botar 7 minutos de todos os mercados aqui, Aldi, Lidl e Tesco. Vai caminhando. Vou caminhando. Boa. Não precisa ter carro. Eu tenho carro porque o meu trabalho hoje necessita de carro, entendeu? Eu preciso de carro para me locomover, mas não necessita de carro aqui. O que tu mais gosta de Limerick? Cara, eu acho que é a tranquilidade, cara. Acho que a tranquilidade, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Dublin é muito bom. Eu até agradeço que eu brinco com a minha esposa que foi até uma ótima escolha vir para cá, porque Dublin tem muitos restaurantes, muito pub, muita diversão, sabe? Ia gastar muita grana. E aqui, galera, aqui é pacato. E eu sou essa pessoa, eu sou acostumado assim. É claro que a gente se adapta em qualquer lugar, né? Imigrante tem que se adaptar em qualquer lugar. Mas hoje, assim, eu não trocaria não, cara. Dependendo, a não ser do salário, né? Se me pagarem mais, é claro que eu vou. Mas... não sei se hoje em dia eu não me arrependo de ter vindo para Limerick não, cara. E o que você menos gosta? O que você mudaria na cidade?
Cara, eu acho que eu colocaria algumas opções a mais de restaurantes, que eu digo, da nossa comida brasileira, velho. Sente falta? Sinto falta, sinto falta. Sinto falta da comida brasileira, de você poder, por mais que tenha, mas não tem muitas opções, sabe? E a gente fica muito tendo que ir sempre nos mesmos locais, entendeu? Nos mesmos cafés aqui que tem. Então, gente, ó, é pequena a cidade, não tem tanta diversidade de restaurantes e pubs, tu acaba indo sempre nos mesmos. A Suelen tava falando que tu conhece quase todo mundo, na rua, cumprimenta e tal, o pessoal se conhece, 6 vezes menor que Dublin, né? Tem suas vantagens para quem gosta, é mais barato, custo de vida, né? Acredito que o salário mínimo é a mesma coisa, como você mencionou, né? Sim. Porém, eu acho que a acomodação você consegue... Tem umas coisas loucas acontecendo também por aí sobre a acomodação. Acho que em toda a Europa tá assim, né? Aqui você encontra também maluquice, aqui, loucura aqui de preços, de acomodações. Mas eu acho que, de modo geral, eu acho que aqui se torna um pouco mais barato que Dublin, né? Eu acredito que sim, Legal. como você mencionou o seu exemplo aí. Sim. Então... E é fácil de achar acomodação? Como é que... Hoje, se tu tivesse vindo do Brasil hoje, como tu arranjaria acomodação aqui? Cara, eu acho que eu não faria nada diferente que eu fiz, sabe? Eu tentaria, antes de vir pra cá, 2 meses ou 3 meses antes, começar a entrar em contato com a galera, que segue no Instagram, manda mensagem, porque a galera, assim, todo mundo tem sua correria, mas sei lá, 50%, 70% da galera aqui é receptiva, manda mensagem, responde, entendeu? Ajuda um ou outro, faz network, cara. Network é isso, mano. Eu acho que não tem muito mistério, não. O Daft já se torna um pouquinho mais difícil, porém, mas os grupos de brasileiros de Facebook tá para ajudar aí, assim, galera. Hoje tá bem mais fácil, porque quando eu vim, há 2 anos atrás, foi logo depois da pandemia, né? Então, eu acho que tava vindo um fluxo de gente bem maior do que agora. Boa. É isso aí, gente. Esse foi o relato aqui do Vitor, com o que ele acha da cidade. É legal para enriquecer um pouco aí o teu pensamento. E a gente vai seguir aqui conversando e o vídeo vai seguir também. Daqui a pouquinho eu vou para casa e amanhã é tudo aquilo. Tem aula, a gente vai conversar com mais gente, vai conhecer mais gente. Valeu, Vitor. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tamo junto aí, irmão. Vim para acomodação, já passei aqui no mercado, comprei umas coisinhas para comer, para janta e para café da manhã. Amanhã deixar na geladeira lá. Eu vou ficar à noite numa acomodação estudantil, onde ficam aí os alunos que contratam as escolas, principalmente a NED College, que amanhã eu vou ter aula lá, vou gravar como que é o dia de intercambista na NED e a gente vai passar essa noite ali. Muito bom dia, pessoal. Bom, eu dormi aqui nessa cama, deixa eu virar aqui. Esse é um dos quartos aqui da acomodação. Então, tem 2 beliches aqui. Não vou filmar muita bagunça do povo. Eu dormi nessa cama. A gente tem uma vista aqui pra frente, ó, da casa. E eu tô aqui com o Patrick, que ele é o cara que administra aqui essa casa estudantil, parceiro aí da NED College. E de outras escolas também, né? Exatamente. E a gente vai trocar uma ideia aí. Conta um pouquinho mais aí, Patrick, sobre como que é essa casa, com quantos quartos tem, o que tu pode falar pra gente aqui? Certo. A nossa acomodação aqui, ela recebe estudantes de diferentes escolas aqui de Limerick, né? Contemplando o NED College, Studio Campus, o Right Word, né? Então a gente recebe esses estudantes. Então, normalmente a pessoa fica aqui de 1 até 3 semanas até encontrar uma acomodação fixa, né? Então essa é justamente a ideia, né? Que a pessoa tem onde ficar quando ela chegar na Irlanda, numa acomodação estudantil, por 1 até 3 semanas, e depois ela se muda então para uma acomodação fixa, né? Definitiva, onde que ela vai iniciar de fato o seu intercâmbio, né? Aqui é aquilo, para ficar um período, 1, 2 semanas, se precisar, não achou casa por acaso,
renova aí se tiver disponibilidade, mas se tu vier para Limerick, provavelmente uma casa, provavelmente pode ser aqui, que tu fique pelo teu período inicial até tu achar a tua casa fixa, né, e te mudar. Exatamente, né? Quantos quartos tem aqui? Aqui na nossa acomodação hoje a gente tem 5 quartos, né? 2 quartos são de casal e 3 quartos são compartilhados, né? Então acomoda de 1 até 4 pessoas e o quarto de casal são 2 pessoas, né? E aí, quantas pessoas são? Vamos fazer a conta. Eu sou ruim de conta. O total hoje, a gente pode acomodar até 16 pessoas aqui na casa. Simultaneamente. Exato. Bom, fiz algumas imagens ali, o pessoal estava tomando café, não quis filmar muito, mas eu peguei uns takes da cozinha vazia, mostrei ali antes, dos cômodos compartilhados, né? Tem lavanderia e tem tudo, bem completão mesmo, né? Sim. Por que tu acha que o pessoal deveria ficar aqui? Vende teu peixe aí. Né? Entendo. Bom, a gente tenta oferecer o máximo possível de estrutura que a pessoa possa ficar por aqui, né? A gente oferece as camas com roupa de cama, os utensílios de cozinha, na cozinha tudo completo, com pratos, talheres, né? Panelas também, tudo que é necessário para as pessoas fazerem seus alimentos, né? E claro que depois das refeições a pessoa tem que então fazer a limpeza ali da cozinha, né? Para que a outra pessoa possa utilizar depois essa mesma espaço, digamos, né? Para fazer suas refeições também. Show de bola. Bom, e aí vou te perguntar também um pouquinho da tua experiência aqui, porque tu também é intercambista, né? Sim, no momento sou intercambista, eu cheguei há 1 ano atrás aqui em Limerick, finalzinho do mês de setembro no passado, né? Então tá completando quase 1 ano que eu tô por aqui. No começo foi um pouco difícil para mim, né? Passei por alguns perrengues aí, né? Tanto de encontrar acomodação, quanto questão de preço, questão de até conseguir meu primeiro trabalho, né? Eu consegui meu primeiro trabalho após 2 meses estando aqui, né? Então, todos os dias indo buscando trabalho, buscando, né? Até que consegui encontrar um trabalho num restaurante, né? Meu primeiro trabalho foi como Kitchen Porter aqui na Irlanda. O KP, famoso KP. Exatamente, o KP. Fiquei por 8 meses trabalhando nesse mesmo trabalho, né? Então, eu recebi uma oportunidade para poder trabalhar, então meio que eu quis honrar essa oportunidade, né? Por isso que eu fiquei um pouco mais de tempo trabalhando, né? Foram 8 meses. Você se estruturou lá, conseguiu... Exato, né? Juntou alguma grana, conseguiu renovar? O dinheiro que eu recebi lá foi a oportunidade que eu tive de recuperar um pouco do dinheiro que eu tinha gastado no começo, nesses 2 meses que eu fiquei sem trabalhar, eu tive que pagar aluguel, tive que pagar meus alimentos, tive que comprar roupa, porque aqui é diferente, né? Chove muito aqui na Irlanda também no inverno, então tive que comprar roupa apropriada para chuva, sapatos também, né? Para andar na chuva, então eu acabei gastando um pouco de dinheiro com isso, né? Nesses 8 meses... consegui um retorno, sim, né, para recuperar uma parte desse dinheiro, né? Não consegui recuperar tudo, porque a gente também, à medida que vai trabalhando, vai se inteirando mais na cidade, vai fazendo outras atividades, vai né? gastando, né? Vai também, entrando e vai saindo. Vai vivendo, né? Tem que viver, né? Tem que viver. Quanto que tu ganhava por hora nesse trabalho? Bom, eu fui contratado na hora mínima, né, de 11,70 e depois em janeiro desse ano aumentou para 12,70. 12,70, né? Exato. Legal, beleza. E tu comentou sobre a acomodação. Quanto tempo tu demorou para arrumar a tua acomodação fixa? Então, acomodação fixa, todos os dias, nos grupos de WhatsApp aqui em Limerick, tem pessoas postando e repassando vagas, oportunidades de acomodação, né? Então, não foi muito difícil, assim, encontrar, né? O que é mais difícil, do meu ponto de vista, é encontrar acomodação, assim, um pouco de qualidade, né? Tem acomodação que são boas, mas tem acomodação que são ruins também. Então, apesar de a gente encontrar acomodação, tem que ver quem são as pessoas que estão morando na acomodação, como é que é a estrutura, como é que não é. É importante ver a localização, é importante ir até o local para ver a acomodação de fato, até mesmo para evitar golpes, né? Às vezes são postagens em grupos de WhatsApp. Né? E tem golpe aqui. Sim. Então, você indo pessoalmente na acomodação, você tem como ver mais pessoalmente a realidade das coisas, né? E, bom, demorou quanto tempo? Bom, aproximadamente eu peguei 1 mês de acomodação temporária, né, pela escola, e depois eu acho que 1 semana, assim, foi suficiente pra mim, naquele momento, naquela época, né. E naquela época, quanto tu pagava de aluguel? Eu pagava 475 euros mensal pra dividir o quarto com uma pessoa, né, então morava eu e um outro rapaz que fiz amizade aqui na Irlanda, então a gente morou junto por um tempo, né, e foi interessante porque é uma pessoa, também era brasileiro, né, uma pessoa organizada, uma pessoa de responsabilidade, né, então isso foi... Esse é o ouro, Exato, é o ouro, o sonho de todo intercambista. Então foi muito 475 por mês. Exato, e mais 50 euros de energia elétrica. Legal. Exato. No inverno sobe muito? Não, no inverno, pelo contrário, a tarifa se mantém e o governo também ajuda, né? O governo tem uma taxa que a cada 2 meses, durante o inverno,
o próprio governo irlandês deposita um saldo de 150 euros na conta de energia da pessoa. Então, a pessoa meio que fica isenta de pagar 150 euros, né? Que ela deposita um crédito para a pessoa utilizar no inverno. Né? Boa, boa. Bom, falamos de emprego, falamos de acomodação. Te perguntar, o que tu mais gosta, assim, de Limerick? Bom, a cidade é pequena, né? Então ela é bem calma. Então aqui a gente tem a oportunidade de descansar também, de relaxar. Tem alguns pubs na cidade, né? Tem na região de Limerick também tem um pouco de turismo, né? De castelos. Tem os Cliffs of Moher, que fica aqui próximo também, né? Então um ponto turístico bem conhecido aqui na Irlanda, famoso também, né? Então acredito que seja um pouco disso, né? A calmaria, a cidade pequena, né? E também as oportunidades de turismo aqui na região de Limerick. Né? Nossa, boa, legal. Pô, Sim. turismo é sempre bom, né? E se tu tivesse o poder de mudar uma coisa aqui de Limerick, o que tu mudaria? Eu acredito que as coisas têm que ser um pouco mais rápidas, né? Na Irlanda, de forma geral, as empresas, as pessoas são muito lentas. O irlandês ele é muito lento. Para vocês terem uma ideia, a minha conta bancária no Bank of Ireland, né, o banco aqui da Irlanda, demorou 3 semanas para... Desculpa, 3 não. 3 semanas foi o meu óculos. Foram 7 semanas para abrir a minha conta bancária. E o meu óculos, eu comprei isso aqui em Londres, numa viagem que eu fui fazer em Londres há 2 meses atrás. Comprei a armação e trouxe para fazer as lentes aqui na Irlanda. Foram 3 semanas para os caras fazerem as minhas lentes dos óculos. Né? Então eu acredito que seja isso. As empresas são muito lentas, as pessoas são lentas, né? As decisões são muito lentas também. Né? Então eu acredito que tem que ser mais rápido. Né? E o brasileiro é muito isso. Né? O brasileiro é muito rápido, ele é muito dinâmico e traz soluções rapidamente. Né? Eu tenho conta do IMB. Eu já achei burocrático porque eles mandam 4 cartas para tua casa. Também. Uma com a senha do cartão, a outra com o código para tu confirmar no aplicativo se tu mora lá, outra com o cartão. É muito chato. É uma burocracia mesmo. Também. Concordo contigo. Gente, esse foi o relato aí do Patrick. Ele administra aqui essa casa. Se vocês vierem para Limerick e ficarem aqui, provavelmente vocês vão conhecer esse cara. É uma boa opção para tua estadia inicial. E lembrando, né, cotações aí para Limerick de escolas e acomodação. O link tá no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Patrick, brigadão. Valeu, obrigado aí. Valeu. Isso aí. E agora eu vou pra NED, que eu tô atrasado. Tem que ir lá que eu vou ter aula hoje, vou mostrar pra vocês. Bora! Bom, e depois desse papo com o Patrick ali mostrando a acomodação, como que é a acomodação aqui, parceira da NED, e também ouvindo um pouquinho de como que foi a história dele aqui com Limerick, a gente tá indo pra aula, né? Então vamos estudar um dia de estudante na NED College aqui de Limerick. Bora lá! Tô chegando aqui na NED College, já vou mostrar pra vocês como que é a recepção. Aqui é a entrada. E legal, ó, que eles têm 5 andares. Então tem aqui a recepção, né? E aqui embaixo tem o lounge, que eu vou mostrar depois. Tem as 3 andares de sala de aula, e todos os andares com banheiro masculino, feminino e adaptado. E tem elevador, então a estrutura muito legal. Eu vou participar de uma aula. Bom, participei da aula, claro que eu não filmei lá dentro, né, porque eu estava participando ali das atividades, dos exercícios. Vou deixar algumas imagens aqui, ó, que eu fiz alguns takes muito rápido com o celular. E agora eu tô aqui na sala de recreação, seria assim, uma sala de descanso que é muito legal aqui da NED. Então tem um pebolim, lá tem um sofá bem grande com uma TV, aqui no ladinho tem uma cantina que tem até coxinha. Então, pô, se tu tá com saudade, come a coxinha dali. E aqui tem, por exemplo, o micro-ondas, a galera que tava esquentando água fez um café ali. Tem parte aqui dos PCs, onde tu pode, sei lá, acessar a internet e tal. A estrutura aqui do prédio da NED de Limerick tá de parabéns.
Não tive a oportunidade de gravar em Dublin, mas aqui são 5 andares, 3 andares só de sala de aula. Tem a sala de aula, é engraçado, são por condados aqui da Irlanda, muito legal. E todos os andares têm banheiro masculino, feminino e adaptado. Tem elevador, um prédio super legal. Bom, já estudei, tá chovendo, daí eu vim almoçar aqui num pub bem tradicional, The Horsehound é o nome, bem bonitinho, ó. Não vou filmar muitas pessoas, porque né, ninguém gosta de ser filmado, ainda mais quando tá comendo. Eles já deixam na mesa aqui uma tap water e esse suco de laranja, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se é gratuito ou não, mas eu vou descobrir. E o menu bem ok, ó. Tem a maioria dos pratos por 13 euros e tal, e aí tem uns pratos aqui principais maior, com carne e tal. Eu vou ver o que eu vou pedir aqui, vou mostrar. Eu pedi aqui, chegou em 5 minutos, 6 no máximo. Olha só o que eu pedi. Foi sugestão da garçonete também, mas é um wrap de frango com molho e tal, não sei o que. Uma saladinha que parece estar bem gostosa, parece a maionese. E os chips. Isso aqui é tap water mesmo, e aqui é o sabor. Eu posso colocar sabor e não paga nada, é grátis. Vou comer, né, que eu tô morrendo de fome. Passei a manhã na escola ali e tal, estudando e gravando. Então, vou comer, bora. Ah, antes de comer, esse prato aqui custou 13 euros. Esse pratão aqui, 13 euros. O almoço estava ótimo, já comi, o dia tá chuvoso. E eu agora tô aqui com o Léo. Oi, gente. E aí, Léo, tudo certo? Tudo certo. E o Léo mora aqui em Limerick, que também vai nos ajudar a ter um entendimento um pouco melhor de como que tá a cidade, aluguel, emprego. A gente vai trocar um papo que nem eu já fiz aí com a Su e também com o Vitor antes, né? Quanto tempo tu tá aqui, Léo? Eu tô aqui há 6 meses. 6 meses? 6 meses. E conta pra gente, por que tu escolheu Limerick pra vir fazer o teu intercâmbio? Eu escolhi Limerick justamente porque eu vi que tinha grandes oportunidades aqui. Como eu já venho de área de negócios de São Paulo, né, que eu sou do Brasil, de São Paulo, eu comecei a fazer uma pesquisa de indústrias aqui, né, de marketing, como conseguir work permit mais fácil. E eu já vim com um nível de inglês bom, então eu acabei já chegando na escola com um nível já alto. E aí, cara, a minha pesquisa foi custo-benefício. Outro ponto foi empresas na região que são adequadas para minha área, que eu já atuava no Brasil. E também custo de vida, né? E esses 3 pontos me pegaram em Limerick, porque Limerick é uma cidade muito bonita, você tá vendo aí nessa experiência. É uma cidade que abrange um mix de nacionalidade, e isso para mim era muito importante no intercâmbio, de não só ir para um lugar ou uma escola que só tivesse brasileiro, porque quando você pensa em Irlanda, muita gente fala, nossa, mas só tem brasileiro naquele lugar, mas não. Nós somos o 6º país aqui de quantidade na Irlanda, então fazer uma boa pesquisa sempre é muito bom para você se adequar também e conseguir se promover muito mais rápido. Qual que é? Você falou da sua área e tal, Sim. Qual que é a sua área no Brasil? A minha área no Brasil é Business Marketing. Business e marketing. Isso. E aí tu viu a oportunidade em Limerick quando tu fez a tua pesquisa. Vi. Quando eu falo de Limerick, e isso eu acabei nem fazendo numa pesquisa antes de vir, mas eu vi que, por exemplo, tinha a Amazon. Eu falei, cara, trabalhar na Amazon deve ser muito legal, ainda mais fora do Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri que não era só a Amazon. Eu descobri que tem Intel, tem Deloitte, tem Amazon como um todo, né? E algumas outras empresas na região, porque a gente está do lado de um grande centro comercial. Então esse centro comercial existe aqui em Limerick e também em Shannon, com empresas de engenharia, empresas de marketing, empresas de comunicação. E isso me brilhou os olhos. Legal, legal demais. Shannon é onde a cidade que fica o aeroporto. Falei para vocês mesmo. No início do vídeo, fica uns 27 quilômetros mais ou menos. Mais ou menos. Meia horinha aí. Tá menos, uns 25 minutos de carro. 20, do ladinho. Dá para considerar Limerick, né? Sim. Uma coisa legal é que muita gente pergunta posso ir com 0 inglês? Posso ir com 0 inglês? Como é que é? Qual que é o teu nível de inglês de escola? De escola que eu venho no Brasil, você disse? Não, aqui. Quando tu chegou, fez o teste? Quando eu cheguei, eu fiz o speaking test e eu fui pro Upper. Upper é um antes do avançado. B2? Que é o B2. É o B2. Legal, é o B2. B2. E, cara, foi muito fácil, porque a minha evolução aqui em 6 meses, em 6 meses eu já tô no Proficiency. Que é basicamente um nível ali que você treina mais a conversação. Você não pega nem mais muito grammar. E, cara, a evolução é muito grande quando você... Em 6 meses. Em 6 meses.
em 6 meses. E eu falo que se a pessoa quer aprender inglês, mesmo se ela venha sem inglês pra Limerick, um básico, perguntar como que compra uma coisa, saber onde vai, como se locomover na cidade é importante. Mas o principal é, mesmo que você venha sem inglês, aqui você evolui muito rápido. Sim. Por quê? E além disso tudo, né? O suporte que a Mundus dá, o suporte que a Student Campus dá também aqui, cara, é incrível. É incrível. Então, assim, a gente tem suporte em 7 línguas aqui na escola. Quando eu cheguei, dá aquele medinho de ligar pra Garda, você fala assim, cara, mesmo sabendo falar inglês, será que eu vou conseguir? E tem gente pra te ajudar. Mas ao mesmo tempo, cara, você consegue. Às vezes é um básico que você tem já te ajuda. E eu acho que é o válido. Ele já deu spoiler, né? É. Mas, não falei, ele trabalha, a gente vai falar de emprego agora, Boa. mas... Não, a gente não, tu vai falar. Boa. Vamos começar a falar de trabalho, Léo. Hoje primeira pergunta que é a dúvida, né? Quanto tempo tu demorou para arrumar o teu primeiro emprego em Limerick? Em Limerick eu consegui em 1 semana. Assim que eu cheguei na cidade, eu fiz diferente. Falei assim, cara, as pessoas estão entregando muito na região perto da escola, muito em lugares que todo mundo está entregando. Eu fui mais estratégico. Falei assim, se eu já era estratégico no Brasil, por que eu não posso ser aqui também? Então eu comecei a pesquisar lugares na redondeza, próximo da cidade e, cara, foi batata. Eu entreguei em vários hotéis na cidade e do nada começou a vir proposta e eu aceitei a melhor, como de costume. Qual que foi o teu trabalho? Eu cheguei trabalhando na Irlanda como night porter, que é uma kind of, tipo, recepcionista. E aí você fica no hotel trabalhando de madrugada, tipo, recebendo o pessoal para fazer check-in, check-out e atendendo. Mesmo, ou até mesmo quem fez reserva. Exato, atendendo o pessoal das acomodações à noite, porque geralmente o night porter ele fica sozinho na madrugada. Então você tem que se virar nos 30 e foi lá que eu comecei também a perder o medo de falar com o pessoal da região, legal. né? Daí o pessoal chegou no aquele, hey, what's the story? Sim, grunge, o que é grunge? Legal, e hoje tu trabalha com o quê? Hoje eu trabalho na Student Campus como agente de marketing. Já é um passo para minha carreira aqui, porque eu de fato quero trabalhar com isso aqui também. No Brasil eu já era gerente da área, aqui é passa um pouquinho mais lento, porque você precisa ter uma proficiência no seu inglês. Claro. Você precisa também se adequar ao mercado daqui, porque não é só vir com uma bagagem do Brasil, você precisa também conhecer o mercado irlandês. Isso é um ponto que você precisa estudar. Então, o meu próximo passo seria um college, né? Que aí eu tô fazendo alguns cursos online para chegar lá. A Student Campus é uma das parceiras da Mundus aqui na cidade. Eu vou repetir o link de inscrição. Se tu tiver interesse em estudar aqui, tá no primeiro link aí da descrição do vídeo. Boa. E hoje, quanto que tu ganha por hora? Não precisa falar quantas horas tu faz, mas beleza. o pessoal sempre tem dúvida de salário. Beleza. Aqui a média está em torno de 12,70 a 14 a hora, então hoje eu tô ganhando ainda o mínimo, que é 12,70. Mas se a gente pega para comparar o quanto que eu ganhava no Brasil, eu tô ganhando aqui, né, na Irlanda, o que eu ganhava no Brasil em um mês. Então dá para ganhar muito dinheiro. Vamos pular então para acomodação. Perfeito. Que aí o pessoal sempre fala sobre preço, sobre se vai conseguir e tal. Acomodação por aqui. Quanto tempo tu demorou para arrumar a tua acomodação fixa? Então, a minha história ela é um pouco diferente, porque um dos motivos também que eu coloquei na minha pesquisa de vir para cá, porque meus primos estão aqui. Ah, legal. Então, eu querendo ou não, tive a facilidade de poder chegar e ter uma casa. Ficar na casa dos meus primos, que moram em Ennis hoje. Eu cheguei aqui 1 mês lá na casa deles. E, cara, foi muito bom, mas também me facilitou de abrir o olhar para novas oportunidades. Porque eu acabei chegando em Ennis falando, não, eu vou morar aqui para sempre. Mas as oportunidades, quem vive o intercâmbio sabe que quando a gente vive o intercâmbio, você vive 1 ano em 1 dia. Sim. Né? Então, eu acabei achando uma oportunidade de nova moradia em 1 mês, para morar em Limerick. E aí eu fui atrás de quarto e tudo mais, e facilitou, que eu cheguei numa época muito boa, né? Começo do verão, finalzinho da primavera, começo do verão, então foi muito legal. E nessa casa tu mora lá até hoje? Moro até hoje. Deixa eu te perguntar, quanto que tu paga no teu aluguel? Meu aluguel, acho que todo mundo tá querendo saber disso. Aluguel é Todo o ponto mundo quer principal saber que todo mundo disso. pergunta, mas eu pago 850 euros no meu aluguel. Só pra ti? Como que é? É pra mim e pro meu namorado. Legal, então é um quarto de casal. Sim. Eu sempre estou fazendo esse paralelo para vocês terem o comparativo de vocês.
O Léo paga 850 euros num quarto de casal, eu em Dublin estou pagando 1.200 num quarto de casal. Então, E aí, é uma suíte com banheiro dentro, inclusive. a minha não. A minha não. Dá pra ver então que, pelo que a gente tem conversado, que aqui é mais barato a acomodação mesmo, né? Sim. Eu acredito, quando eu fui fazer minha pesquisa, claro, se a gente compara Dublin, né, com big cidades, assim, cara, é muito grande. Tem uma infraestrutura muito grande, mas quando você pesquisa Limerick, a gente também tem essa infraestrutura. A gente também tem tudo coisas pra todo mundo, tem pra todo qualquer gosto, nightclub, cara, pub pra todo lado, você viu, você conheceu a cidade. É uma cidade muito festiva, principalmente quando tá tendo aula na Universidade de Limerick, porque, né, geralmente tem as férias do ano e a cidade fica um pouco mais vazia e também com mais oportunidade de emprego. Quando eu falo de ser estratégico, é isso, cara. Quando que tem férias de faculdade aqui? Quando que as pessoas começam a ter temporada aqui? Quando as pessoas começam a viajar mais pra cá? Porque, se vocês não sabem, na faculdade de Limerick, né, que a gente chama de UL aqui em Limerick, as pessoas vêm de outros lugares, porque a UL aqui ela é uma das melhores faculdades da Europa. Está aqui em Limerick. É referência. Então, assim, será que vocês sabiam disso, que aqui em Limerick tem uma das melhores faculdades da Europa? Acho que não, hein? Acho que não. Exatamente. Léo, agora pra fechar nosso papo o que tu mais gosta de estar aqui em Limerick? Cara, eu gosto muito da facilidade de fazer muitas coisas. A gente tá 2 horas de Dublin, eu posso ir pra Dublin quando eu quiser, pegar um ônibus aqui na praça de Limerick, ou pegar o trem, que você mostrou também pra eles como que é o trem vindo pra cá. Mas, cara, é muito fácil de acessar os lugares. Assim, eu posso ir pra Cork, eu posso fazer uma visita em Cork, eu posso ir pra Dublin, eu posso ir pra Galway, eu posso ir pra Gort, muito fácil. O meio de transporte aqui é muito legal. Então, o meio de locomoção pra mim é um dos meus preferidos. E o principal também que eu gosto de fazer é que tem muito lugar desconhecido que você pode ir conhecer, tipo grandes lagos, montanhas. Se você é uma pessoa que gosta de natureza, fazer hiking, cara, aqui é o lugar, porque esses dias atrás eu fui fazer um camping, a gente fez tipo uma balada técnica numa montanha, no meio da chuva, foi incrível e tem muito disso pra fazer. As experiências, cara. Limerick fica a 2 horas do Cliffs of Moher, né? Que é um dos lugares mais mais visitados da Irlanda, né? Sim. Esses dias eu tava no Cliffs também, muito rápido de ir daqui. E, cara, assim, eu acho que é legal, por exemplo, a gente tem a prainha da UL, que todo mundo fala da prainha da UL, que é meio que um grande lago que todo mundo vai no verão pra nadar. Tem, uma vista incrível. Depois, enfim, eu te mando uma foto pra você colocar no vídeo. Mas tem... Não sei se vocês sabem aquela paisagem que tinha no Windows, que é tipo uma montanha verde e um céu azul. Eu tirei uma foto ali que parece igual. Lá, idêntico. Eu falo assim, eles tiraram aqui essa foto, tenho certeza. E é lindo, cara. É uma cidade linda. Muito bonita pra você conhecer e também estudar. E o contraponto? Se tu tivesse o poder de mudar uma coisa em Limerick, o que tu mudaria? Cara... o poder de mudar alguma coisa, talvez... Será que eu consigo mudar os irlandeses? Porque às vezes, cara, eu quero muito que os irlandeses fossem mais abertos. Tu tem o gênio da lâmpada na tua mão, Tá. com um desejo, o que tu mudaria? Eu mudaria a sensação de quando você chega e você começa a tentar entender os irlandeses. Eu mudaria pra eles falarem um pouco mais devagar. Eu acho que eu colocaria ali um slowdown neles rapidinho, assim. Porque, de fato, quando você vai fazer o intercâmbio, o primeiro susto que você tem é o choque cultural. Você fala, caraca, o cara fala muito rápido. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui pegar um ônibus pra ir pra UL fazer meu Lip Card, que é o cartão de estudante pra você pagar menos no ônibus. E aí eu perguntei, cara, é esse ônibus mesmo que vai pra UL? Ele falou alguma coisa que eu não entendi. Aí eu falei, você pode repetir mais devagar, por favor? Que é o tradicional do intercambista aqui, falar, can you speak slowly? E aí eu falei isso pra ele não falou lentamente, ele começou a falar um pouco mais ríspido, porque quando você pede pra falar mais devagar, eu acho que o pessoal fala, não, eu acho que falar mais alto pra ele ver se ele entende. E aí ele falou, aí eu falei, cara, é esse ônibus mesmo? E eu não tava sabendo pagar, porque cada um é um valor, cada lugar é um valor, cada zona é um valor. E aí eu falei, cara, ele só fez assim, cara, vai, passa de graça mesmo, vai embora. Então se pudesse mudar uma coisa, eu seria falar mais devagar. tenho que levar os alunos, mais gente, vai, cara, senta aí. Exatamente. Léo, brigadão. Eu que agradeço, Matheus. Ó, esse é o relato real do Léo e a experiência dele aqui em Limerick. Tchau, pessoal. E a gente teve o papo com o Léo, muito da hora, pô, enriqueceu demais. E agora a gente tá aqui com outra pessoa super da hora, o Gabriel. E ele também é intercambista aqui em Limerick, e ele vai nos dar a real
sem curva, né, Gabi? É claro, não, sem curva. Sobre a experiência dele de intercambista. Então, primeiro de tudo, há quanto tempo tu tá aqui? Eu já tô aqui, bom, primeiramente eu chamo Gabriel, eu tenho 26 anos, já tô aqui já há 1 ano e meio, já. Vou gastando bastante coisa. Veio direto pra Limerick? Vim direto pra Limerick, eu soube de Limerick através de outro canal de youtuber. E eu gostei da cidade a princípio porque eu morava em São Paulo. E era muita muvuca, eu tinha que pegar trem pra ir pra um monte de lugar. Eu pegava metrô, ônibus e trem pra chegar no meu trabalho. E eu queria essa qualidade de vida de ser tudo perto. Então foi um dos motivos que eu escolhi Limerick pra estar aqui. Então eu acho que isso é muito importante nessa parte. Eu ia já te perguntar por que Limerick, acho que já tá super respondido. Já. Então, o ponto de Limerick foi uma cidade mais tranquila. Mais tranquila, porque aqui você consegue fazer tudo andando. O máximo que você vai precisar, vamos supor, eu preciso ir para um lugar, para um bairro, é meia hora, 20 minutos. Eu preciso ir para um mercado um pouco mais distante, é 20 minutos andando. E é ter essa qualidade de vida, eu quis ter isso. De ter mais perto e não falta nada, não falta trabalho, não falta opções, que eu achei que quando a gente ia vir para o interior as pessoas pensam o seguinte, vai faltar emprego, vai faltar lugares pra gente ir, lugares pra gente se divertir. Sim, aqui não é igual Dublin, óbvio, mas aqui tem muito lugar para se divertir, tem bastante festa brasileira, a comunidade brasileira aqui é muito grande, que tem desde restaurante, comida que você pode comer, festa, é muito legal, é bem legal. Eu gosto aqui, gosto mesmo. Boa, da hora. Sobre trabalho, vamos falar sobre trabalho. Quando tu chegou, quanto tempo demorou para tu arrumar o teu primeiro trampo? Olha, de verdade demorou 3 meses, mas isso eu acho que hoje, olhando para trás, eu vejo que é por causa do meu inglês. Porque eu acho que a maioria do pessoal que chega aqui chega com inglês bem básico, e eu acho que isso me afetou. Foi o teu caso? Foi. Chegou com qual nível? Com inglês 0, eu só falava oi, tudo bem, tchau. Nível de escola foi tipo A0? Foi. Eu lembro que eu comecei aqui no beginner. Na escola, eu comecei no beginner, bem beginner mesmo, que eu lembro que minhas primeiras aulas estavam ensinando alfabeto e tudo mais, porque realmente era bem... E isso te impactou para trabalho? Impactou. Eu acho que hoje eu olhando, né, pra trás, sim, me impactou. O que tu falaria, olhando aqui pra câmera, falando com a pessoa que tá com 0 inglês querendo vir pra Dublin? Pra Dublin. E pra Limerick. Pra também. Irlanda. E pra Limerick, no geral. Treina inglês. Treina conversação básica, paga, se for preciso, um curso um pouco que tem outra pessoa, que você consiga conversar, usa Duolingo, ChatGPT. Hoje o ChatGPT ele pode te ajudar, que é uma ferramenta gratuita. Sabe, eu acho que treine o inglês, eu acho que é muito importante você não chegar aqui com o inglês zerado. Chega com o inglês, pelo menos, você conseguir pelo menos ter a conversação mínima, que eu acho que é o mais importante. Pega a dica. Pega a dica. E a gente tá no tópico emprego, né? Então tu conseguiu com 3 meses de Irlanda. Isso, e depois deslanchou. Qual que foi o teu primeiro emprego? Foi o primeiro emprego, eu trabalhei numa escola de intercâmbio, e depois eu comecei a trabalhar num pub, e aí, como eu falei pra você, deslanchou por quê? Porque no mesmo mês eu arrumei 4 trabalhos e eu pude escolher, graças a Deus. Então, qual você escolheu? Olha, eu escolhi ficar no pub e escolhi ficar na escola por conta de que os horários batiam um com o outro, então eu poderia trocar. Ter os 2 trabalhos. É justamente isso. O que tu fazia no pub, Gabi? Então, tipo assim, no começo eu comecei recolhendo copos, e depois eu passei a lavar copos, que é tipo na balada, porque o pub daqui tem 2 tipos de pub. Tem o pub que você senta lá, tem aquela musiquinha mais calminha, e que o pessoal tá ali se reunindo, e tem um mais que é mais agitado, que é balada, que tá todo mundo ali. Então, eu comecei a trabalhar de balada. E aí eu comecei a recolher copo, que é bem tranquilo o trabalho, não é um trabalho bem calmo, é bem sossegado, assim. Eu tinha dias que eram muito cheios, mas assim, era tipo 2 vezes por mês, não era muito. E depois eu comecei a lavar copo e foi super tranquilo. E agora eu trabalho numa outra função que chama-se barback. O que é o barback? O barback, como no lugar onde eu estou, ele tem muitos bares, então eu tenho um radinho. Como o meu inglês está melhor agora, eu tenho um radinho e eles me pedem as coisas para levar bebida, levar gelo, fazer um monte de coisas, funções lá dentro da empresa. É bem legal. Da hora. Bem bacana. Não precisa falar quantas horas tu faz, mas tu pode falar quanto tu ganha por hora nessa posição? Ganho 13,30.
Pouco nessa mais profissão. do que o mínimo. Um pouco mais que o mínimo. Onde eu trabalho eles pagam mais que o mínimo pra todo mundo. Legal, É boa. bem legal, bem bacana. Tu vê que tem oportunidade de trabalho, o que tu pode dizer pra galera sobre emprego em Limerick? Ah, não, sim, tem oportunidade de trabalho, sim. Tem questão de procurar ir no lugar certo. Eu acho que, assim, eu tenho uma experiência e eu vejo que as pessoas, elas não têm a disposição de catar o currículo dela impresso e ir até o lugar, porque eu acho que é o mais importante. Porque, assim, hoje tem ferramentas muito boas, que é o Indeed, que funciona bem, tá? Mas não é nada convencional do modo antigo de você ir lá imprimir e levar de porta em porta e você saber se comunicar, porque uma das entrevistas que eu tive, vou contar bem rápido, foi pessoalmente. Eu fui, entreguei o currículo e ali o cara, ele já olhou pra mim e falou assim, olha, você pode trabalhar, como que você quer? Ali ele já fez um teste de inglês comigo pra saber se eu tava apto a trabalhar. E aí ele, não, beleza, eu gostei de você, como que você pode vir em tal dia? Eu falei, não, Pô, sim, já foi. Entregando o currículo já assim, garantiu. entregando o currículo, sabe? Eu consegui o meu segundo trabalho no entregando o currículo. Foi Massa, muito da massa. hora. Bom, vamos falar então de outra coisa, outra dúvida, que é a acomodação. Tá. Quando tu chegou aqui, quanto tempo tu demorou pra pegar a tua primeira acomodação, pra arrumar ela? Uma semana. Uma semana. Uma semana. Porque assim, eu vim com a escola, eu lembro que eu vim com a escola uma semana de acomodação da escola. E aí eu lembro que minha agente, ela comentou comigo, falou assim, olha, Gabriel, quando você chegar aqui, no primeiro dia que você pisar aqui, você já vai mandar um monte de coisa. Porque, assim, Limerick tem grupo pra tudo. Acomodação, então é muito fácil. Porque No WhatsApp? No WhatsApp. E aí você manda lá, oi, sou o Gabriel, acabei de chegar e estou procurando um quarto single. E aí você vai lá e manda. E eu consegui, assim, foi tranquilo, não foi muito difícil. Foi, assim, eu só visitei alguns que eu não gostei. E teve uns que eu gostei mais, mas estava um pouco caro, tá? E, pô, eu fechei um bem bom, eu tô lá até hoje. Então eu gostei demais. Legal. E te perguntar também, que é uma dúvida da galera, quanto que tu paga no aluguel? Pô, meu aluguel é barato, eu pago 550 euros, tipo, pra cá é um quarto gigante. Só pra ti? É um quarto gigante, com banheiro, então é bom. Mas Tu tá sozinho no quarto? Isso, é. Nossa, sozinho Entendeu? no quarto, não divide o quarto com ninguém, com suíte ainda. Porque é o seguinte, eu vejo pessoas que tem aqui um exemplo mais caro que eu já vi aqui o pessoal pagando do single com banheiro dentro, se não me engano é 700. Mas assim, é um lugar bem localizado, bem top. Eu moro aqui no centro, um pouquinho afastado, 10 minutos do centro. Então não é tão longe. E também é porque eu também gosto de caminhar. Então pra mim não foi uma decisão muito simples. Você tem scooter ou não? Tenho scooter, mas eu uso... muita gente usa scooter, mais do que Dublin, cara. Eu uso pra trabalhar, porque como eu saio às vezes 2 horas da manhã, do trabalho, eu uso pra sair, pra ir embora pra casa, mas... No dia a dia, assim, quando eu vou pra escola, trabalho, e casa, eu normalmente ando pra fazer um exercício, né? Dar um exercício, né? Fazer um exercício. Deixa eu te perguntar, o que tu mais curte de Limerick? O que é o negócio que tu mais acha legal daqui? Eu gosto muito dos pubs daqui, nossa, eu adoro. Eu, se pudesse, ia todo dia, não, mas eu tenho que te encontrar, no começo eu ia sempre. Mas eu gosto de ser compacto. Eu acho que é compacto. Porque, por exemplo, eu gosto de ir no shopping. Eu pego um ônibus aqui na frente, perto da escola e já vou. Rapidinho, assim, não tem muito que demorar, sabe? É tipo assim, eu não preciso ficar pegando muita coisa. Sim. E aí, onde eu vou no shopping tem tudo que eu preciso. Tem Zara, tem JD, tem todas as lojas que eu gosto. Então, eu acho que é isso. A loja de videogame também, não pode esquecer. Jogar um gamezinho, né? Que eu gosto muito. E aquela pergunta básica que, se tu tivesse o poder de mudar uma coisa em Limerick, o que tu mudaria? O que não é tão legal que tu gostaria de ser, que fosse diferente? Fosse diferente, eu acho que o clima. Cara, aqui eu vi uma pesquisa um dia num portal que fala que a cidade de Limerick é a cidade que mais chove. Chove bastante aqui. Então eu acho que eu mudaria a chuva. Eu acho que eu mudaria a chuva. Mas assim, é nada que me incomoda. Acho que essa é uma realidade de toda a Irlanda também, mas, né, porque legal assim, esse ponto. Porque, por exemplo, onde eu morava em São Paulo, chovia também, só que a chuva é diferente, né? Por exemplo, não é aquela chuva de, chove muito, aqui garoa, que é bem... Quem é de São Paulo vai entender o que eu vou falar, que é aquela garoazinha.
Então é bem tranquilo, nada que não te resolva com uma jaquetinha à prova d'água, que assim super funciona. É muito bom. Pô, da hora. Obrigadão pelo teu relato, acho que já deu pra ter uma boa noção com a galera aí de casa. Valeu, Tamo junto. Tô chegando aqui num pub, num dos muitos pubs de Limerick, para trocar uma ideia com o Jorge, antes de pegar o meu trem de volta para Dublin e dar o meu parecer final sobre tudo que a gente conversou nesses 2 dias. Já tô aqui no pub e a gente tá aqui com ele, ó. E aí, gente, tudo bem? Jorge, Prazerzaço. intercambista raiz aqui de Limerick. Raiz, da roça. E ele vai nos ajudar com o papo, assim como a gente fez até agora com a outra galera também. Conta aí pra gente, quanto tempo tu tá aqui? Cara, eu estou aqui vivendo essa loucura de intercâmbio há 9 meses. 9 meses. 9 meses, desde janeiro. Desde janeiro desse ano. Chegou no frio? Cheguei no frio. Caraca. Cheguei batendo os queixos, querendo ir embora, aquela loucura do início. E me conta, por que Limerick? Bom, eu escolhi Limerick, eu sou mineiro, mas cresci na capital. Eu achei que eu tinha feito a escolha errada, ao invés de escolher Dublin. Eu escolhi Limerick porque é uma cidade mais confortável, mais tranquila e tem um custo de vida menor que Dublin. Então a gente vem com o dinheiro contadinho, né, que a gente junta, e eu falei, vou pra uma cidade pequena primeiro, pra conseguir fazer uma grana e quem sabe mudar pra Dublin depois. Mas eu não penso em mudar pra Dublin agora. Tu gosta então? Gosto demais. Bom, legal. Então ele fez a pesquisa dele, olhou o vídeo e tal e decidiu Limerick. Decidi Limerick. Beleza. Exatamente. Quando tu chegou, vamos começar a falar de emprego. Tá. Quanto tempo tu demorou pra arrumar o teu primeiro emprego? Tá, meu primeiro emprego, o que eu fiz? O meu foco inicial quando eu cheguei foi melhorar o meu inglês, porque eu vim com o básico do básico, decorei muita coisa pra passar na imigração. Então, o primeiro mês eu fiquei estudando basicamente desde a hora que eu chegava na escola até a hora de dormir. E eu fiquei só estudando durante um mês. Aí depois eu comecei a procurar emprego e depois de 2 meses daqui na Irlanda eu achei meu primeiro emprego. E qual Isso que significa foi? que eu tenho mais. Qual que foi o teu primeiro emprego? Aquele que dá orgulho pra minha mãe, sempre, KFC. Tô brincando, mas é um KFC, que é o famoso fast food. Mas tu fazia o que lá? Como eu não tinha um inglês, eu comecei na cozinha empanando frango. Aprendi todas as partes dos frangos em inglês, agora eu sou especialista em frangos. Se tem alguma dúvida, é só me chamar. Sabe fazer aquela asinha de frango em casa? Com certeza. O cara tá especialista agora. E hoje tu ainda trabalha lá? Trabalho no KFC. Na verdade eu voltei agora porque eu saí, quando eu consegui melhorar o meu inglês, eu fui pro Centro, que é um supermercado aqui. E aí eu comecei a vender cigarro, de loteria, atender cliente, foi bem maneiro. Isso me ajudou muito no inglês. Eu voltei agora, tem 3 semanas pro KFC de novo, porque eu queria ter 2 empregos. E agora eu trabalho no Centra, vendendo cigarro, e agora no KFC, vendendo frango. Que agora eu mudei, eu fui pro front com o inglês. E é bem melhor, né? Bem menos cansativo. E vou falar do KFC, vou te perguntar, assim, não precisa falar quantas horas tu faz, mas tu poderia falar quanto tu ganha por hora no KFC? Consigo. No KFC eu ganho R$13,75 por hora. Foi esse o salário desde o início? Foi esse salário desde o início. Quando você trabalha no Cook, que é um trabalho hard, suas costas ficam doendo, mas é bom, você ganha um pouquinho a mais ainda. Quando eu comecei no KFC eu ganhava R$13,95 por hora, porque eu tava no Cook. Porque eles diziam, né, que a vida era sofrida, então vamos pagar mais uns centavos a mais pra ser intercambista. Uma miserinha a mais Uma aí miserinha pra ele ficar feliz e achar que tá de boa. Exatamente. Não tô ganhando o mínimo, eu ganho 12 centavos a mais por hora. Bacana. E agora a gente vai virar um pouquinho pra acomodação, que é uma dúvida da galera, tá? Quanto tempo tu demorou pra achar a tua primeira acomodação aqui? Tá, o que eu fiz? Como vocês também devem estar assistindo aí vídeos de galeras que moram aqui, falando sobre a dificuldade de achar uma acomodação. Então lá no Brasil eu fechei 1 mês de acomodação temporária para conseguir ficar tranquilo e achar de boa. Mas eu comecei a entrar nos grupos de WhatsApp, comecei a fazer amizade na escola, que o mais importante é networking, e com duas semanas eu já estava com acomodação fixa. Mas aí eu fiquei na acomodação temporária porque eu paguei ela 1 mês e depois eu mudei.
Mas com 2 semanas já chega. Da hora. Tu E eu mora... pesquisei, tá? Porque eu vi muita casa. Eu não vou assinar qualquer uma. Então foi muita pesquisa, porque se fosse na primeira, no terceiro dia eu achava. Então quis Então escolher. teve bastante oferta. Teve bastante oferta. Exato. Beleza. Tu tá lá até hoje, é a mesma casa? Tô na mesma casa, graças a Deus. Não saio de lá não. E quanto que tu paga? Quanto que tu paga por mês nessa acomodação? Eu moro aqui no centro de Limerick, bem próximo de tudo. Eu pago 600 euros com contas inclusas e um quarto single. Eu divido o apartamento, um apartamento pequeno, não é gigante, mas só com um brasileiro. Então são 2 pessoas e eu tenho meu próprio quarto e eu divido o banheiro com ele, mas é tranquilo. Já falei em todas as outras vezes, eu pago 1.200 num quarto de casal. A tua cama é de casal, né? Cama é de casal. Então, E se tu tivesse aí se eu um encontrar o casal, amor da minha vida, aí vai pagar 300, melhor ainda, né? 300 cada. metade do valor de Dublin. Metade. Livre. E tu falou pra mim no off ali que tu ainda acha caro. Ainda acho caro, porque quando eu comparo com os meus amigos que moram um pouquinho afastados de Limerick, meu amigo paga 450, é um quarto de casal, 350, então vai depender ali da sua procura. Da sua procura. É mais barato que Dublin, com barato. certeza, né? Muito mais barato, em questão de renovação, A escola também é mais em conta. questão de mercado, é bem barato ali, bem mais barato comparado a Dublin, né? E o que tu mais gosta de Limerick, estando aqui há 9 meses? Caraca, ninguém nunca me perguntou isso. Mas vamos lá. Cara, eu tenho que pensar agora, hein? O que eu mais gosto aqui de Limerick, eu acho que é a facilidade de acesso a tudo, né? Então você tem, como eu moro no centro, eu consigo fazer tudo a pé. Então pego o busão só pra ir pro KFC, 3 vezes na semana, que eu trabalho lá. Mas é um busão de 10 minutos. Se eu fosse a pé, era 30 minutos caminhando. Mas a facilidade, o acesso a tudo, o conforto da cidade, eu acho que os irlandeses aqui, eles também são muito amigáveis, então isso ajuda bastante. Obviamente, né, não é todo mundo que é bom, então você tem que saber com quem você vai conversar. Mas é o conforto e a galera que mora aqui. E a contrapartida é, se tu tivesse o poder de mudar uma coisa de Limerick, o que tu mudaria na cidade? O que eu mudaria na cidade de Limerick? Tempo, tô brincando. O clima? O clima da Irlanda. Mas é um pouquinho impossível, mas mudaria só isso. Bom, uma coisa clichê. Se não for clichê, eu colocaria um pouquinho de mais de diversão aqui. Mais uns trequinhos pra fazer, colocaria isso. A cidade pacata demais, digamos, na tua opinião. Pacata não é, que tem muita coisa pra fazer. Todo dia tem rolê. Mas, depois de um tempo, você fala, beleza, eu já fui lá naquele lugar, não é um negócio novo. Mas amizades que vocês fazem ali que dá o rolê, né? Então os meus rolês aqui são maravilhosos. Então sem reclamar. É isso. Cara, brigadão. Eu que agradeço. E a gente vai tomar Vem uma aqui. Tá? Vem o Paulinho. Vocês não vão se arrepender. Não vão. Com a palavra o intercambista de Limerick. Eu cresci em São Paulo, tá? Eu achei que eu ia odiar Limerick. Tô amando. Tô amando. E eu já voltei de Limerick, já tô aqui em casa, aqui em Dublin. Queria te dizer que se tu chegou até aqui nesse vídeo, tu realmente quer fazer intercâmbio, tu realmente tá pesquisando sobre, porque o vídeo ficou, acho que foi o mais longo que eu já fiz no canal, mas eu não quis cortar nada para justamente deixar todos os detalhes e todos os depoimentos de todo mundo que falou e tal, para tu assistir e conseguir realmente tirar a tua conclusão sobre a cidade. Na minha opinião, Limerick é mais barata que Dublin, tanto acomodação. Tem gente que paga metade do preço que eu pago, como eu comentei, mas eu entendi que são casos mais isolados, então eu acho que é mais barato que Dublin. Em alguns casos metade do preço, mas na maioria vai ser só um pouco mais barato. As escolas sim têm um preço bem mais barato, se tu quiser saber mais, preenche o formulário que eu já falei antes e eu te ajudo com isso. E acho que o problema, ao meu ver, seria emprego. Não tem tanta oportunidade quanto Dublin, né? Com certeza tem oportunidade, com certeza tem emprego, mas eu acredito que talvez tenha menos oportunidades, falando assim por quantidade de gente, né, do que Dublin. Mas me parece ser eu achei a cidade mais limpa, né? O centro, assim, é mais cuidado, então
acho que é um lugar legal para viver, assim. Gostei, me chamou bastante atenção. Se tu gostou também desse vídeo, deixa o teu like aí, te inscreve aqui no canal do Matheus no Mundão. A gente fala sobre bastante coisas de viagem, mas nesse momento a gente está focando mais em Irlanda, intercâmbio, falando um pouco mais sobre como é viver aqui. E se tu quiser saber mais sobre isso, sobre viver na Irlanda, te inscreve aqui no canal para ficar ligado. Obrigado por ter assistido até o finalzinho e até o próximo vídeo.